Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, eu sou Johnny Schemberg. Estou saudando você, telespectador, porque está no ar mais um jornal da Central Paranaense de Notícias, através da Central TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória com o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil, melhorando assim a posição do país no ranking Doing Business do Banco Mundial. O documento traz mudanças legislativas para a simplificação de abertura de empresas, a proteção aos investidores minoritários e a facilidade também no comércio exterior de bens e de serviços e ainda a liberação de construções de baixo risco. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, desse ano subiu de 4,71% para 4,81%. A estimativa está no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central. Isso sempre com o objetivo de projeções para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,51%. Com o avanço da Covid-19 no Brasil e a falta de coordenação nas medidas de combate à pandemia no país, o cientista de dados e coordenador na Rede Análise Covid-19, Isaac Schwartzpitz, avalia que a vacinação vai sentir efeito quando os números de imunizados por dia for muito amplo. Precisamos vacinar cerca de 2 milhões de pessoas por dia para que a vacinação tenha impacto na pandemia. Enquanto isso não acontecer, afirma, a tendência é a de que, em abril, a situação continue piorando. Os óbitos que são registrados hoje são notificações de óbitos que acontecerão lá atrás. A taxa média de juros no crédito livre caiu de 28,5% ao ano em janeiro para 28,1% ao ano em fevereiro. Os dados são do Banco Central. Essa taxa estava em 34,1% ao ano. Os números são influenciados, logicamente, pelos efeitos da pandemia, que colocou em isolamento social boa parte da população e reduziu atividades das empresas, em especial nos meses de março e abril do ano passado. O deputado Celso Russomano propôs pena maior para esquemas de pirâmide financeira. O texto prevê pena de reclusão e multa. Atualmente, a pirâmide financeira é enquadrada como crime contra a economia popular, que prevê apenas detenção e multa. O projeto de lei 744/21 altera a legislação econômica para prever penas maiores para o crime de pirâmide financeira. Esquema fraudulento que recruta as pessoas com a promessa de ganhos rápidos e retornos altos. O texto tramita na Câmara dos Deputados. As informações são da Agência Nacional de Notícias. Depois do intervalo, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal.
O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, Marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, no jornal, o comentário de Paulo Furiati, Pensando Bem. Pensando bem, é necessário começar a raciocinar como é gasto a montanha de dinheiros arrecadada pelo governo federal e redistribuída através dos poderes legislativo e judiciário, e também de órgãos auxiliares, como o Tribunal de Contas, como Defensoria, como o Ministério Público. Estes órgãos e estes poderes, eles têm uma necessidade muito menor que o Executivo para investimentos. Então, estes recursos caem nas suas contas e se transformam na quase totalidade em salários. Salários diretos e salários indiretos, penduricalhos, que inclusive não pagam imposto de renda. Não há dúvida nenhuma que tanto os poderes legislativo como o judiciário e os órgãos como o Ministério Público, Tribunais de Contas, precisam de independência financeira e administrativa, porque não podem ficar sujeitos à vontade do Executivo. Isso não há dúvida. E não há dúvida que, especialmente o Judiciário, através do seu trabalho, devolve aos cofres públicos uma grande quantidade de recursos. O que, no entanto, precisa ser discutido é se há necessidade de tanto dinheiro que se transforma em salários e que aí cria no Brasil uma diferença de média salarial entre os poderes legislativo, judiciário e executivo muito grandes. Essa é uma questão que precisa ser discutida, mas eu hoje apenas vou me concentrar no município. O município tem apenas 2 poderes diretos relacionados. Os demais, o judiciário é diretamente ao Estado e o legislativo é diretamente relacionado ao município, porque é um legislativo municipal, é uma Câmara Municipal. O Brasil tem 5.570 municípios, portanto, tem 5.570
prefeitos, prefeituras e também câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores recebem recursos com percentuais que variam de acordo com a população, que vão de 3,5% até 7%. Eu vou dar apenas aqui alguns dados para que você veja. Eu peguei 2 municípios. Um de 11 vereadores, com uma arrecadação enorme, e outro de 9 vereadores. A grande massa de recursos, ele é todo ele investido em pessoal e alguma coisa em investimento. Mas é muito dinheiro. E quando chega ao final do ano, eles têm que devolver esse dinheiro ao executivo. Ou seja, ficou um dinheiro durante todo o ano sendo retirado das contas públicas, passado para a Câmara, e ao final, de uma forma bem demagógica, eles dizem então que fizeram economia e estão devolvendo para ajudar a população. E isso não acontece apenas no município. Lembram que anos anteriores um presidente da Assembleia Legislativa do Paraná mandou fazer um cheque enorme, de 30 milhões de reais, e fez um carnaval, dizendo que a economia que ele fez estava sendo devolvida para o governo do estado para ser transformado em obras, quando na verdade não era economia, é que é tanto dinheiro que não conseguem gastar. É preciso mudar. Mas onde está o foco da mudança? No poder legislativo. E eles fazem parte do todo e vai demorar muito para essa realidade ser mudada. Notícias locais. Os municípios paranaenses estão comprometidos em acelerar a vacinação contra a Covid-19, que agora passa a ser aplicada ininterruptamente, inclusive aos domingos. Levantamento prévio da Secretaria de Estado da Saúde mostra que 124 cidades das 22 regionais já começaram a imunizar grupos prioritários. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior quer prioridade no atendimento de idosos. Líder nacional na atividade agrícola e responsável por 1/3 do abate de aves no país no ano passado, a produção de carne de frango no Paraná teve crescimento de 3,9% em relação a 2020, com relação ao ano anterior. O volume total foi de 4,49 milhões de toneladas, 34,4% das 13,7 milhões de toneladas produzidas pelo Brasil em 2020. Com mais de 2 milhões de aves abatidas, o Paraná se destaca. Os dados da estatística são da produção pecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, e também são confirmados pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, cujas indústrias associadas foram responsáveis pelo abate de 1,95 bilhão de aves no ano passado, 4,5% a mais do que em 2019, quando, logicamente, 1,87 milhões de animais foram abatidos. O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, DR, confirmou no boletim técnico de março que a construção da ponte internacional de integração entre Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai, alcançou 49% de sua execução e a previsão é que o eixo rodoviário seja concluído em 2022. Responsável pelo financiamento da obra, a Itaipu Binacional já investiu até agora 115 milhões de reais na construção. O DR, Paraná, é o responsável pelo gerenciamento e também pela fiscalização do empreendimento. De acordo com a Itaipu, o canteiro de obras gera atualmente mais de 2.500 carteiras assinadas com empregos diretos. Foi um lapso na memória do ex-governador Roberto Requião. Ele trocou as bolas e acusou o governo do estado por iniciativa tomada pelo Provopar. A afirmação é do deputado Neile Prevot e secretário da Justiça e Emprego. Assim ele afirma. Ora, pois. Lembrou
que Requião, que esse programa é do voluntariado paranaense do Provopar e não é do governo, e nenhum funcionário ou representante do governo tem autorização para arrecadar recursos usando o nome do Estado e também da Provopar. O secretário Nélio Prevot deixou bem claro que não tem ligação com os diretores do Provopar, entidade que se denomina uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado. O Paraná prevê produzir 148 mil toneladas de arroz na safra 2020 e 2021. O volume está abaixo da necessidade de consumo da população, o que obriga a importação. Esse é um dos temas analisados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, elaborado pelo DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Com o objetivo de apoiar empresas que tenham mulheres no comando, gerar novas oportunidades e, assim, reduzir as desigualdades, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, está disponibilizando um programa de crédito voltado exclusivamente ao empreendedorismo feminino, com possibilidade de financiamento para o quê? Para investimentos fixos e capital, também capital de giro, incluindo micro e pequenas empresas. O programa do BRDE, Empreendedoras do Sul, vai atender clientes interessados nos 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais notícias depois do intervalo. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Caderno Internacional no Grande Jornal. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que as autoridades de Mianmar, antiga Birmânia, devem parar agora, após os últimos atos em que as autoridades birmanesas mataram cerca de 120 civis. Ela afirma: condeno veementemente a violência perpetrada contra o povo de Mianmar. As atrocidades têm que parar agora, afirmou Ursula, acrescentando ainda que a União Europeia está trabalhando com seus parceiros a fim de parar com essa violência contra o próprio povo de Mianmar. Vamos criar um processo político adequado e libertar todos os detidos. Um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, em conjunto com a China,
sobre as origens do Covid-19, concluiu que o cenário mais provável é que o coronavírus foi transmitido de morcegos para humanos através de um outro animal e que a hipótese de vazamento de um laboratório é extremamente improvável. Segundo o esboço do documento obtido pela agência de notícias Associated Press, afirma que a descoberta não avança muito na origem do vírus e deixa questões em aberto. O relatório, porém, traz mais detalhes sobre o raciocínio por trás das conclusões dos pesquisadores. A equipe propôs ainda mais investigações sobre o assunto, exceto sobre a hipótese de vazamento. A rapidez na vacinação dos Estados Unidos traz para o seu presidente Joe Biden duas situações. A primeira, uma vitória doméstica e um dilema internacional. Conforme a imunização dos americanos avança, a Casa Branca é pressionada a ajudar países que estão atrás no combate ao vírus. E também tem pressão de aliados que pedem que o presidente reveja o apoio à Organização Mundial da Saúde e do Comércio. Para o quê? Para quebrar as patentes das vacinas. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, lançou um livro de fotografias que registram a vida de diversas pessoas durante os períodos de lockdown no Reino Unido. Kate, que é casada com o príncipe William, neto da rainha Elizabeth, começou o projeto com a National Portland Gallery em 2020. Os cidadãos ingleses foram convidados e enviaram fotos de suas vidas no período de bloqueio e de circulação de pessoas. Um painel de jurados, que inclui a duquesa, selecionou 100 retratos entre os 31 mil recebidos. Com 72% da população vacinada, Gibraltar retira a obrigatoriedade de máscaras. Em Gibraltar, território britânico na costa sul da Espanha, o uso de máscaras não é mais obrigatório, em locais abertos, logicamente. A medida ocorre pela queda de casos de Covid-19 com o avanço da imunização. O país já vacinou cerca de 72% de sua população adulta com 2 doses. Apesar disso, a obrigatoriedade de máscaras continua no transporte público e também no interior das lojas. A Inglaterra começou a flexibilizar as regras de seu lockdown, com o fim da ordem para que os habitantes fiquem em casa. Agora, com a reabertura gradual, ficam permitidas reuniões ao ar livre, em grupos de até 6 pessoas ou 2 famílias, respeitando, logicamente, o distanciamento social. Também voltam a funcionar instalações de esportes ao ar livre, como quadras de tênis, piscinas e campos de golfe. Casamentos não são mais limitados a circunstâncias excepcionais, mas só podem ter, no máximo, 6 pessoas. Depois do intervalo, tem futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, no jornal,
As notícias do futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny Luiz, boa noite, um abraço para você também, Zé Domingos. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Zé, o Curitiba tem Rafinha, que não viajou para Joinville, recuperando-se de uma lesão no tornozelo esquerdo, a idade não sei se pesa, Paulo Baier no Atlético, enquanto teve idade, jogou, parece que há mais tempo o próprio Marinho, estou citando isso como exemplo para você, que pode abordar esses três assuntos. A idade pesa no futebol? Sim, a idade pesa, porque a composição física de cada jogador é diferente. Alguns têm uma condição de levar mais longe as suas carreiras. Alguns têm a vida regrada, se dedicam à profissão com total abnegação. Outros não são do mesmo elan, preferem outros caminhos. Então, as carreiras são diferenciadas. Mas o fato é que a idade pesa sim. A idade pesa em qualquer atividade humana. E no futebol ela pesa e muito. Porque o futebol é dependente do poder físico, da condição física do jogador. E quando ela chega a uma determinada situação, o jogador passa a ter contusões mais frequentes, repetidamente. Alguns se recuperam com rapidez e vão longe. Outros têm uma sequência de contusões se repetem. E então estas situações muitas vezes abreviam carreiras de jogadores. Às vezes apostar num jogador de idade é bom, mas às vezes também os riscos são extraordinários. O Coritiba agora, recentemente, apostou no Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira não deu a resposta. 39 anos, em todo o seu tempo de Coritiba, e ainda está vinculado ao Coritiba, ganhando os salários do Coritiba e não jogando mais. Ele fez apenas um gol. Está aí o caso do Rafinha, que você abordou, que retornou ao Coritiba e há defensores da renovação de contrato do Rafinha com 37 anos. E o Rafinha seguidamente está aos cuidados do departamento médico. Agora mesmo está outra vez aos cuidados dos facultativos do Coritiba. E tem sido uma sequência assim. Ele, quando em campo, faz diferença? Faz. Mas tem que se analisar o custo-benefício de um jogador de idade mais avançada. Tem que se ter muito cuidado na contratação deste jogador de idade mais avançada. Eu me lembro agora de um meio-campista que me foge o nome, que chegou a jogar até 43 anos aqui no futebol brasileiro. E teve grandes momentos. Zé Roberto passou por várias equipes e teve grandes momentos. Agora, são casos excepcionais. Excepcionais, não tenha dúvida disto. Eu ainda acredito que deve-se apostar na experiência, mas que tem que ter cuidados. Isto tem porque, às vezes, a experiência custa caro para o time, para o jogador e assim por diante. 16 anos para fechar, Zé. O jogador tem que ser profissionalizado com 16, já que a lei permite hoje. Ou seja, dizem na lenda da bola que com 16, 17, se você não for profissional, não joga mais. Biro, o jogador, ele nasce para ser futebolista. Ele nasce para ser jogador de qualidade. Então, quando é bom, é bom. Pode colocá-lo no time com 16, 17 anos, que ele surpreende. Há um fato histórico mundial que todos sabem. O maior atleta futebolista de todos os tempos, Edson Arantes Nascimento, foi campeão mundial ainda menor de idade. Foi para uma Copa do Mundo com 16 anos. Então, o jogador realmente, se tem condições, se tem qualidade, ele vai jogar, seja qual for a sua idade, 16, 17, 18, 20 anos. Nós temos exemplos e mais exemplos de jogadores muito jovens que entram com personalidade nas equipes e mandam ver. Grandes jogadores já se destacaram com a faixa etária bem nova.
Amanhã a gente vai abordar amanhã pela manhã, Zé, contigo, você analisando. Tem muita gente se metendo no futebol. Combinado, Zé? Combinado. Até amanhã. Abraço, boa noite. Boa noite. É calmo o início da madrugada. Shalom a todos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.